Abre sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Eu vou ler um texto. Estamos declarando a vitória, né? Talvez você já conheça esse texto, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é sempre renovada. Cada vez que lemos, que pregamos, Deus acrescenta algo novo para nós. E eu creio que Ele tem algo especial para você. Você que está aqui, você que está online, você que talvez vai assistir esse culto lá na Sky TV, ou no canal 15 da Fonte TV em Brasília. Graças a Deus, que Deus possa abençoar você e o seu lar. Então abre comigo lá 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Nós vemos aqui uma situação de uma incursão de mercenários, né? A palavra diz que esses mercenários entraram na cidade onde habitava Davi e o seu exército, né? O seu esquadrão que ele comandava. Eles fugiram de Jerusalém porque Saul estava perseguindo eles. Situação para Davi não era fácil, era difícil. Teve que sair exilado da pátria que ele amava, da nação que ele amava, e ele era um herói Israel que venceu Golias, era genro do rei, e ainda estava sendo perseguido, e o rei que desejava matá-lo. E ele conseguiu um refúgio numa cidade chamada Ziclag, uma cidade estrangeira, pela generosidade de um dos reis dos filisteus, que autorizou ele morar lá. E a palavra diz que quando eles saíram, e eles voltaram, eles tiveram que sair na expectativa de pelejar ao lado dos filisteus, numa batalha. Eles voltaram, a cidade tinha sido saqueada, incendiada, e sua família dos seus soldados, levados cativos, reféns, prisioneiros. Mas ainda tinha uma palavra aqui de conforto: a ninguém mataram, mas levaram consigo como prisioneiros. Meu irmão, que situação difícil. Primeiro momento eles entraram em desespero. Em primeiro momento eles foram surpreendidos com aquela situação tão difícil. E a palavra diz no verso 3: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram as mulheres, seus filhos, suas filhas levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não ter mais forças. As mulheres de Davi também foram levadas cativa. Verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, homens fiéis, leais a Davi, mas a angústia e a opressão e a situação era tão grande, a tristeza, a angústia, que eles pensaram até em condenar Davi por aquela situação que eles estavam vivendo, pois todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos aqui primeiramente que a vitória não vem sem batalha. Fala comigo: a vitória não vem sem batalha.
Davi era um homem de Deus, um servo de Deus, que estava sendo aprovado e estava servindo a Deus de todo o coração, leal ao seu Deus, leal à sua pátria, fugindo, mas ainda pelejando em favor de Israel. Quantas vezes eles saíam de Ziclag e eles lutavam em favor de Israel, mesmo sendo rejeitado por Saul. Um homem leal, um homem fiel. Mas essa situação desesperadora, essa situação que veio para destruir Davi, que veio afligir o coração de Davi, que veio abalar a equipe de Davi, que também acreditava com ele, que era leal ao Senhor, que se inspirava nele e que tinha lealdade para com Davi e para com o projeto de Deus na vida de Davi. Mas quase tudo foi por água abaixo em Ziclag. Talvez você já passou um momento na sua vida que vem um diagnóstico médico que você não esperava, que vem uma crise financeira que você não esperava, que vem um conflito familiar que você não esperava, tudo parecia estar melhorando e de repente vem aquele ataque, aquela situação angustiante, desesperadora, e eles quase perderam tudo. Mas para ter vitória, não importa quão difícil seja a situação, Deus sempre tem uma saída. Quem pode declarar isso? Certamente a sua vida não é uma tragédia, mas talvez, eu costumo dizer, talvez tenha uma área da sua vida que o inimigo está vencendo. Como aqueles atacaram, saquearam, queimaram e levaram prisioneiro os bens e as pessoas queridas que Davi amava. Mas Deus sempre tem uma palavra de vitória. Deus pode virar o jogo, Deus pode mudar a história que está afligindo o seu coração e a sua vida. Enquanto há fôlego, há esperança. Não tinha uma perspectiva a quem Davi iria recorrer, e ele já estava cansado, irmão. Ele tinha saído para batalhar, ele foi rejeitado, os filisteus não aceitaram ele lutar com eles contra Saul, porque eles sabiam que se Davi ajudasse Saul, era uma maneira de reconquistar a confiança do rei. E ele voltou cansado, porque ele viajou, chegou lá, bateu lá e voltou, e chegou cansado. E será que essa situação de talvez meses fugindo de Saul, ficando exilado numa cidade estrangeira, e depois ainda ver os midianitas saquear a cidade dele, ele estava muito cansado. Às vezes eu encontro pessoas, ou nós passamos momento que nós estamos muito cansados. Quem já passou momentos assim? Quem já viveu momentos assim que você, quando você está cansado, aí vem uma notícia inesperada que se torna o fardo seu mais pesado ainda. Mas Deus é maior e Deus pode virar esse jogo. Deus mudou a história de Davi. Satanás decretou: Ziclag é o fim de Davi, mas Davi clamou a Deus. Veja aqui o verso 6, Davi ficou profundamente angustiado. Ele não era imune às pressões, ele estava aflito como a equipe dele, porque os homens mais leais não estavam mais confiando nele e se levantaram contra ele, devido à amargura, à dor que eles tinham no coração. Mas no final do texto fala: Davi, porém, fortaleceu no Senhor seu Deus. Fala comigo: o meu Deus não me abandona em nenhum momento
da minha vida. Fala para o seu irmão: o seu Deus não te abandona, não te abandonará e não te abandonou. Às vezes nós queremos fazer a leitura de Deus através das bênçãos, é assim ou não é? Quando vem uma aflição, se fosse um cristão daqueles que tem um raciocínio assim muito simplista, falar: é porque ele pecou, é porque ele foi infiel, é porque ele está errado. Quem já viu cristão assim? Vem uma dificuldade, já começa a acusar. Meu irmão, Davi estava servindo a Deus. O inimigo, ele joga pedra na vidraça que tem uma boa aparência. Quem entende o que eu estou falando? Uma vitrine bonita que Deus está levantando. Deus está levantando você, sua vida profissional, sua família. Deus está levantando a sua empresa, seus negócios, sua vida espiritual. O inimigo se levanta tentando te destruir, tentando te abater. Mas Deus vai virar o jogo. Fala para o seu irmão: Deus vai virar o jogo. Quem quer ouvir a voz do técnico? O manual está aqui, o manual da vitória. E o nosso treinador é o Espírito Santo. O nosso orientador é o Espírito Santo. O nosso mentor é o Espírito Santo. E ele vai te ensinar o caminho da vitória. Quando não tinha para onde Davi buscar força, não tinha quem ele poderia telefonar, não tinha um amigo fiel ali ao lado dele, não tinha um capitão fiel, e ele estava angustiado também, porque a perda também envolvia a casa dele, pressão emocional, ataque no patrimônio, ataque na cidade dele, e já vinha de dias de angústia. Mas ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E eu sei que aqui na fonte da vida, muitas vezes nós chegamos cansados, muitas vezes nós chegamos entristecidos, angustiados, porque veio um diagnóstico, porque veio uma notícia, porque veio uma batalha que te surpreendeu e você não esperava. Mas Deus está aqui para te fortalecer, o Espírito está aqui para te fortalecer. Você vem no altar, coloca seu fardo diante de Deus, e Deus não te abandona. Deus não te abandona. Davi se fortaleceu em Deus. Não há vitória sem batalha. Se nós alcançamos lugares altos, as batalhas serão maiores. Quem já descobriu isso? As batalhas que nós enfrentamos é proporcional às conquistas que nós temos. Talvez você fala: mas hoje, por que eu tenho batalhas tão grandes que eu não tinha ano atrás? Porque também você não tinha as conquistas que você tem agora. Deus já te deu conquistas tremendas para você, para a sua casa. Você está andando em lugares mais altos, você está alcançando coisas mais altas, e os inimigos, os gigantes, as fortalezas são maiores, mas cairão. Quem vai se fortalecer em Deus? Tem algo no culto extraordinário. Eu creio no poder do culto. Quem crê no poder? Independente do pregador, esse culto da fonte, amém? Tem pregador mais experiente, tem pregador menos experiente, tem pregador mais didático, tem pregador mais profético, mas esse culto ele tem uma presença que nos fortalece. É verdade ou não é? Tu vem no culto e sai daqui fortalecido. E vamos sair daqui. Paulo se fortaleceu no Senhor seu Deus. Você se fortaleceu no Senhor seu Deus. Você que está online talvez não sente a mesma
presença que nós sentimos aqui, mas você também vai se fortalecer no Senhor, seu Deus. E quarta-feira vem presencial. A igreja concorda, diga amém. Online agora é só para quem está vivendo um momento extraordinário. É um recurso a mais para estarmos bebendo da fonte da vida. Então a primeira coisa, de Deus vem a vitória. Amém? Você esperou talvez num soldado, num capitão mais fiel, mas até ele falou, ó Davi, agora é eu que estou precisando de ajuda. E Davi falou, e eu também estou. E Davi olhou e falou, agora Deus é com o Senhor. E Deus não vai te deixar nessa parada. Deus vai abençoar o tratamento. Deus vai abençoar o medicamento. Deus vai trazer a saída que o homem não vê, que a medicina não vê, mas o Espírito Santo e o poder de Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta financeira que não tem saída racional, mas pode acontecer algo sobrenatural. Quem crê nisso? Um contrato sobrenatural, uma promoção sobrenatural, uma venda sobrenatural. Não só o diabo surpreende, mas as surpresas de Deus virão, porque nós esperamos em Deus. Davi se fortaleceu. Davi disse ao sacerdote Abiatar, traga-me o colete sacerdotal. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los. O Senhor respondeu, persiga-os e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O laço que o diabo preparou contra você, contra a sua saúde, contra a sua família, contra a sua vida profissional, vai ser quebrado na congregação, na oração, diante do sacerdote, no culto. Deus te fortalece e Deus te dá estratégia para mudar esta situação. Persegue. Não é uma posição passiva, não tem vitória sem batalha, não tem vitória sem esforço, e nem sempre vem na primeira tentativa. Quem já tentou algumas vezes e não foi bem sucedido? Não, eu fiz a campanha, mas não aconteceu. Eu dei um passo de fé, mas a resposta foi não. Eu tentei um novo tratamento, mas o resultado não veio. Não desista. Fortalece em Deus. Quantos meses, quanto tempo Davi bateu em portas fechadas. Meu irmão, depois de Ziclag, um dia eu estava assistindo o bispo pregar aqui, eu estava online. E depois de Ziclag foi uma grande vitória de Davi. Eu creio o melhor está para vir para mim e para você. A hora que o inimigo levanta com mais força para te desanimar, para te abater, para te desestruturar, te desesperar, é porque está bem perto. E ele sentiu que a tua vitória está chegando e ele se levantou para te surpreender, te abater. Mas Davi se fortaleceu em Deus. Ele falou, Deus, o que eu devo fazer? O Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai entregar os meus inimigos na minha mão. Levanta a sua mão direita, se você é destro, se você não é, pode levantar a sua canhota, não tem problema. Fala, o Senhor Deus vai entregar estes inimigos que tentam me abater nas minhas mãos. Eu vou perseguir a minha vitória e vou prevalecer em nome de Jesus. Abençoe o seu irmão, você vai prevalecer. Todo laço está quebrado.
Fala para o seu irmão, não desiste. A sua vitória está perto. A restituição está perto. Verso 9, Davi e 600 homens que estavam com ele foram a ribeiro de Besor. Meu irmão, a fé, ela levanta você e levanta aqueles que estão perto de você. Porque Davi, ele se fortaleceu também, não só em oração, ele fortaleceu, ele encorajou o sacerdote, porque ele tinha autoridade de rei, ali de líder, e ele falou, vamos congregar, pega o Éfeso, vamos fazer um culto. Chamou, começa o louvor, começa a oração, e o espírito profético desceu, e a mente de Davi, o coração dele, a visão dele começou a fazer, eu não vou morrer sem lutar, eu não vou ficar aqui chorando, eu vou levantar, eu vou lutar, e com a força de Deus, o que o inimigo preparou para me abater, vai ser a minha vitória. Aquilo que o diabo armou contra você, vai ser o seu triunfo contra o diabo. Vai ser mais um troféu lá nas suas experiências com Deus. E a palavra diz, alguns que estavam exaustos demais, não conseguiram atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Meu irmão, para vencer, tem que buscar a Deus, para vencer tem que lutar e tem que perseverar até alcançar o resultado. O resultado vem depois do sacrifício. O resultado vem depois de vencer o desânimo, de vencer o cansaço, de continuar na força de Deus, esperando em Deus a sua vitória. Encontraram um egípcio no campo, trouxeram a Davi, deram água e comida, um pedaço de bolo, figos prensados, uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois estava 3 dias e 3 noites sem comer e beber. E aí Davi, você sabe, perguntou a quem você pertence. Ele falou, eu era servo dos amalequitas, adoeci, eles me abandonaram aqui para morrer. E Davi, você sabe aonde eles atacaram? Ele falou assim, em Ziclag, falou, você pode me levar até eles? Falou, posso, se você não me entregar na mão deles, eu vou te levar até eles. Meu irmão, alimenta os pequenos sinais que Deus te dá. Quem entende? Eles deram água, eles deram pão, eles alimentaram. Às vezes a resposta vem de onde você menos espera. Quem já percebeu isso? Às vezes a resposta vem de onde você menos espera. Às vezes você tem uma expectativa, Davi tinha uma expectativa tão grande, agora eu vou virar o jogo, eu vou ajudar Saul, nós vamos vencer os filisteus, Saul vai me acolher novamente para estar lá em Jerusalém, para estar em Israel, mas nada deu certo. E a resposta veio de um servo egípcio, que nem era judeu, veio de um estrangeiro que estava abandonado, sem força para perecer. Mas Davi o alimentou, o fortaleceu, e ele foi o sinal que Davi precisava. Ele foi a instrução, a revelação, a porta que Davi precisava para alcançar o seu objetivo. Eu vou te terminar dizendo, Deus, Ele nos surpreende. Deus usa estratégias que não são racionais, não são lógicas. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes não é lógica a estratégia, isso também é para enganar o diabo. Quem entende o que eu estou falando? O diabo, às vezes, ele está combatendo uma área e Deus está abrindo uma saída para você, Deus está abrindo um caminho para você, Deus está abrindo uma ajuda para você, uma solução aonde você nunca imaginou
que iria acontecer. E aquela solução vem, e aquela saída vem. Reconhece o Senhor em teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Elias foi sustentado pelos corvos. Depois, a palavra diz que ele caminhou num deserto. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus estava numa brisa serena. Fica de pé. A resposta vem da onde às vezes nós não esperamos. Às vezes você nunca imaginou que aquela situação era caminho para Deus te suprir, para Deus te dar a chave da vitória, para Deus te levar a alcançar os teus sonhos, a restituição das tuas perdas. Não subestime a sabedoria e os mistérios de Deus. Quem não vai subestimar? Às vezes Deus usa que você nunca esperava. Uma situação que você nunca esperava. Uma porta que você nunca imaginou e estava ali. Você alimentou, você cuidou, você acreditou. E aquela porta que parecia impossível te levou a alcançar os teus sonhos. Só para terminar, a palavra diz no verso 18: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Quem crê que Deus vai virar o jogo? Fala, eu posso perder o primeiro tempo, mas o jogo já é meu, porque Deus é o meu instrutor. Incluindo as mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Meu irmão, o diabo tenta levar aquilo que Deus preparou para nós, mas nós fortalecemos em Deus, nós congregamos, nós lutamos mesmo cansado, nós alimentamos aquilo que vai nos levar a alcançar os nossos sonhos, mesmo que pareça algo estranho, e a vitória vem. Tomou também os rebanhos dos amalequitas. Meu irmão, Deus acrescentou mais. Deus não só restituiu, quanto deu mais. Seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: este é o despojo de Davi. E se você continua lendo, a palavra diz que eles voltaram com aquele despojo, e quando encontraram aqueles 400 que não conseguiram atravessar o rio, a palavra diz que alguns homens maus que estavam com Davi falaram: não dê nada para eles. Meu irmão, Deus quer que você reparte a bênção. Quem entende o que eu estou falando? Não, isso foi fruto do meu esforço. Meu irmão, quem dá vai receber mais. Quem entende o que eu estou falando? A bênção de Deus tem que ser compartilhada com a sua família, com o seu irmão. A bênção de Deus, se Deus te levantou e você conquistou, compartilha. Não deixe o egoísmo, a ganância dominar o teu coração. Davi falou: não, eles ficaram guardando aqui as bagagens, nós vamos compartilhar com ele também o despojo que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque por isso Deus levantou Davi. Davi sabia que ele era fruto de um projeto maior de Deus. Ele não era o fim, ele era um canal da bênção de Deus. Quem quer ser um canal da bênção de Deus? Então levanta as mãos, eu quero orar. Você que está online, você que vai assistir o programa na Fonte TV, que privilégio chegar na sua casa, quero te abençoar agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, todos nós passamos situações
de muita angústia e aflição, em alguns momentos, em algumas áreas da nossa vida. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso, e se buscarmos, o Senhor vai mudar a nossa história. Abençoa aquele que está aflito agora, libera a mudança, a cura, libera a resposta sobrenatural, que está escondida, Pai, mas vai ser revelada, em nome de Jesus. Amém, amém.